Perfeito. Bem, boa tarde para todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença no horário, que às vezes é complicado, e para falar de um tema que nem sempre é tão atraente às empresas, né, e comercialmente. A gente vai até conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, boa tarde então, vamos iniciar. Para quem não me conhece, eu sou Horácio Soares, eu trabalho especificamente com acessibilidade desde 2007, mas já conheço acessibilidade, venho estudando desde 2002, 2001, 2002, quando eu tive acesso à acessibilidade, e me apaixonei pelo tema, e profissionalmente desde 2007. Foi exatamente no ano em que a gente lançou um vídeo Acessibilidade na Web, Custo-Benefício. Quem quiser pode fazer uma busca aí na web que vai encontrar esse vídeo. Um vídeo de 11 minutos que mostra algumas barreiras de acessibilidade em sites e algumas soluções simples para tratar essas barreiras. Tem meus contatos aí, quem quiser entrar em contato comigo via rede social, via telefone, e-mail, fiquem à vontade. Bem, quando a gente fala de acessibilidade, o que vem na nossa mente? Vocês podem escrever aí no chat, assim, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala ouve falar em acessibilidade? Facilidade. O que mais? Facilidade de navegação, usabilidade. O pessoal tá bacana, hein? Legal, rapidez, universalidade. Show. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de acessibilidade, a gente associa diretamente a pessoas com deficiência, né? Ou algo deficiente, algo que não é eficiente, também, né? Além de todos esses termos. E, né, remetendo exatamente a esse termo, para quem que é acessibilidade? O que vocês acham? Só está bem afiadinho já. Para todos, para os usuários, para públicos. Show. Para todas as pessoas, né? Perfeito. Para todos nós. Exatamente isso. Todo mundo é beneficiado com acessibilidade. Mas, obviamente, quem mais sofre com a falta de acessibilidade? O que vocês acham? Leigos, sim. Bem, Arthur, eu vou te corrigir, mas eu acho que é bacana porque não é culpa sua, é culpa até dos meios de comunicação, entre outros meios aí que falam errado. Assim, na verdade, não existem pessoas portadores, né, de deficiência. Acho que você falou exatamente isso, correu tão rápido que eu nem vi. Para todos. Portadores de necessidades especiais, exatamente isso. Não existe portador. O Mac, que é cego, ele falou, se eu fosse portador, eu deixava na gaveta. Bem, brincadeiras à parte, não existe portador de necessidades especiais, não existe pessoa deficiente. Na verdade, existem pessoas com deficiência. Pessoa deficiente parece não eficiente. Na verdade, são pessoas com deficiência dentro de algum contexto. Se eu tiver com um Mac numa sala e acabar a luz, a pessoa com deficiência vai ser eu e não ele, porque ele conhece a localização onde estão colocados os móveis e eu não. Então é tudo uma questão de contexto. Quando eu faço reuniões via Skype com a Leda, que também é cega, eu esqueço que ela é cega, porque ela consegue fazer a reunião normalmente, conversa, a gente discute, faz tudo, e eu esqueço que ela é uma pessoa com deficiência visual, porque naquele momento aquilo não afeta em nada a sua produtividade. Então a maneira correta é falar pessoas com deficiência. Isso aí, Silas. Perfeito. Então, quem mais sofre com falta de acessibilidade exatamente são as pessoas com deficiência. Né? Então, aí, essa menina, ela representa todas as pessoas com deficiência. Né? Deficiência motora, auditiva, visual, né? Cognitiva. Todas as deficiências são representadas aí por essa menina. São as pessoas que mais precisam de acessibilidade. Outro grupo que precisa muito de acessibilidade também é o grupo de pessoas de terceira idade. Né? Por exemplo, da Marta e suas amigas. É um público que cresce muito na internet e necessita muito de acessibilidade. Além desse grupo, tem mais um grupo também, que são os analfabetos funcionais.
são pessoas com baixa escolaridade que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto. Então tem grande dificuldade de entender, né, páginas e textos complexos e difíceis de serem entendidos. É outro grupo importante, assim também como o grupo de pessoas que não dominam a determinada língua e estão... imagina alguém que é americano ou espanhol que está no Brasil e tem que lidar com o português, que já é uma língua difícil, principalmente se for um português difícil. E um outro grupo são aquelas pessoas que têm baixa experiência computacional, né, e têm medo de computador. Então são esses 5 grupos, né? Pessoas com deficiência, pessoas de terceira idade, né, que tem, já apresenta algum tipo de deficiência, tem alguma dificuldade, seja motor ou visual, e não tem experiência computacional, né? Pessoas com baixa experiência com computador, pessoas com dificuldade linguística e pessoas analfabetos funcionais com baixa escolaridade, digamos assim. Então esses 5 grupos são representados nesse slide, que é do W3C, né, que mostra que são os principais desafios aí a você prover acessibilidade para esses grupos. Mas, além desses grupos, existem outros, né? Outros grupos de pessoas que são interessadas com acessibilidade, até porque a gente falou que todos eram usuários de acessibilidade. Então, Gabriel, crianças que têm linguagem em desenvolvimento também precisam de acessibilidade, assim como pessoas que estão deficientes em determinado momento, quando estão com uma tendinite, tem que usar o mouse com a mão trocada, são pessoas que necessitam de acessibilidade também. Todos nós, ao utilizarmos dispositivos móveis, eu gosto muito dessa fala do Lully, eu gostaria de ter pensado, mas ele falou e eu copio e colo e dou crédito aqui. Nesse mundo mobile, todos somos daltônicos e sofremos mal de Parkinson, ou seja, dentro do mundo mobile, nós somos usuários diretos de acessibilidade, a gente tem luz direta, a gente está em movimento, a gente tem um dedo gordo para acertar os botõezinhos, né, e as ações, os links, e a gente vê se está andando na rua, está olhando para o carro que está passando e está buscando alguma informação. Tem uns doidos que fazem, que nem essa moça aí, que inclusive anda de bicicleta no meio do trânsito usando o celular. Não está muito longe disso ser verdade, não. E todos nós, a primeira vez que a gente vai usar alguma interface, uma vez que elas não são padronizadas, a gente tem que tentar adivinhar como ela vai funcionar, como ela funciona. E tem medo de cometer algum tipo de erro. Então, todos nós precisamos de acessibilidade na primeira experiência. E, finalmente, o bilionário cego. Alguém me dá a dica aí de quem é esse bilionário cego? Ninguém sabe quem é o bilionário cego? Opa, o Ivan tá ligado. Isso aí, Ivan, é o Google. O Google é o bilionário cego porque ele só indexa texto, ele não enxerga nada. Então, normalmente, um leitor de tela, que é um software utilizado por pessoas com deficiência visual para navegar, utilizar o computador, entre outros, e navegar na internet, consegue acessar, normalmente é o que o Google acessa. Então, ou seja, se você otimizar direitinho o seu site, teoricamente, para o Google, né, isso facilita muito a vida das pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela. Na verdade, algumas técnicas erradas de SEO, de otimização, acabam atrapalhando, mas a ideia exatamente é essa. Continuando. Bem, quais são as estatísticas no Brasil? Tinha uma estatística bem antiguinha, de 2010, 2000, onde a gente tinha, nós éramos 180 milhões de habitantes, onde 24 milhões de pessoas apresentavam algum tipo de deficiência. E a gente teve agora uma atualização importante do censo de 2010, onde dos 190 milhões que somos hoje, né, éramos em 2010, aqueles com pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motor ou mental, somam 45 milhões, ou seja, quase 25% da população apresenta algum tipo de deficiência, é claro que em diferentes severidades, né? Tem pessoas que possuem uma deficiência bem sutil, mas é um número representativo. Se você colocar dentro desse número aí também pessoas idosas, pessoas com baixa experiência computacional, pessoas com dificuldade, assim, os analfabetos funcionais, esse número, a tendência dele é aumentar. Então não é tão pequeno assim. Tem um mito de acessibilidade que assim,
acessibilidade é para um grupo restrito de pessoas, né? E a Leda apresenta no artigo que ela escreveu, 7 mitos e um equívoco. Então, um dos mitos é esse, né? Acessibilidade é para um grupo restrito de pessoas. Aí ela brinca assim, quantas pessoas você conhecem que acessam a internet na Tailândia? Bem, eu não conheço ninguém que acessa a internet na Tailândia, porque eu moro no Brasil, ok? Então não existem internautas na Tailândia. Não é porque você não lida diretamente com alguém que possui algum tipo de deficiência que não necessariamente é um grupo pequeno e que deve ser desprezado. Quais são as leis de acessibilidade no Brasil? Né, existem várias leis. Existe um decreto que é bem conhecido, que é o 5296. Ele foi lançado em 2004 e passou a vigorar em dezembro de 2006, que obrigava todos os sites de administração pública a serem acessíveis para pessoas com deficiência visual, ponto. É só deficiência visual e só empresas de administração pública. Então, empresas privadas, né, e empresas de administração pública não precisavam fazer acessibilidade para pessoas com outras deficiências além da deficiência visual. Então, essa lei era bem ineficiente. Só que ela foi corrigida pelo Decreto-Lei 6949. O Decreto-Lei 6949, de agosto de 2009, ele tornou lei a Convenção da ONU do Direito das Pessoas com Deficiência, assinado, né, e ratificado pelo Brasil em 2007. Ou seja, a partir de 2009, qualquer empresa, seja ela de administração pública ou privada, pode ser processada por falta de acessibilidade. E isso tem acontecido. Do ano passado para cá, praticamente as empresas que a gente atendeu com foco específico em acessibilidade estavam sendo processadas pelo Ministério Público, e dessas, de 10 empresas, 8 eram empresas privadas, empresas da área de comunicação, de bancos corporativos que estavam sendo processados pelo Ministério Público e estavam tentando ao máximo aí tornar os seus sites acessíveis para cumprir essa lei. Então, quando a gente trabalha com desenvolvimento web, a gente tem que lembrar, mesmo que, né, o seu cliente, que o seu chefe, ou seu fim, não queira acessibilidade, você tem que lembrar ele que, se na falta de acessibilidade, ele pode ser processado. Né? Isso é uma coisa que não deve ser esquecida. Desculpem. Combustível, café é importante. E como é que anda a acessibilidade no Brasil? Bem, infelizmente é como essas rampas que vocês estão vendo aí. Né? Rampas que começam e terminam em degraus, ou começam em degraus e terminam em rampa. Né? Ou essas aí, ó, tem mais algumas, deixa eu ver. Essa é o seguinte, você joga o cadeirante lá de cima da ladeira abaixo, você mata ele de uma vez e se livra desse problema e pode tirar a rampa fora. Né? A gente brinca que a acessibilidade no Brasil é como essas rampas, porque são rampas improvisadas, né? São serviços mal feitos. É como você construir um prédio, você constrói o prédio inteiro, depois você manda quebrar tudo, ou manda quebrar e adaptar uma rampa. Quer dizer, o serviço é um serviço caro e é um serviço que não vai atender, que pode parecer que atende, mas na verdade não atende. Então, no Brasil, infelizmente, é motivado ainda pela lei, né? Isso é uma realidade, pela lei 5296, então existem muitos procuradores aí que vão em cima das empresas e pedem que elas sejam acessíveis para pessoas com deficiência visual e ignoram o Decreto-Lei 6949, que é para todo mundo, né? E o resultado é uma acessibilidade para inglês ver, é uma coisa que não é realidade, que diz que é acessível e não é, e na maioria dos casos não é mesmo. E essa pesquisa agora do W3C Brasil, ele fez 2 levantamentos aí com sites governamentais, passando validadores automáticos. Depois a gente vai falar sobre validador, mas usando validadores automáticos para codificação HTML, para CSS e para alguns requisitos de acessibilidade. Bem, em 2010, 2,5% das páginas não apresentavam erro de validação de codificação HTML, CSS e acessibilidade automática. E em 2011, houve uma melhora de 100% e ficou em 5% total de empresas públicas que passavam pelo validador, o que não garante que as páginas estejam acessíveis, garante que elas estão sem erros de codificação. Então, apesar de ter dobrado de tamanho aqui, ainda existe uma demanda muito grande por acessibilidade, principalmente no governo brasileiro. Imagina como está essa estatística com relação a empresas privadas, né?
A gente está falando de acessibilidade, ótimo. E quais são os custos da acessibilidade? Bem, claro que existem custos, eu não vou mentir para vocês que não existem. Primeiro que existe a curva de aprendizagem. O desenvolvedor que não conhece acessibilidade, que faz um formulário, se ele conhece o Web Standards, os padrões do Web segue, é meio caminho andado, mas de qualquer maneira ele tem alguns aspectos sempre, muitos particulares, que ele vai ter que aprender, né, de como é que faz um formulário, uma tabela, como é que faz, enfim, como é que ele faz uma modal acessível, enfim. Ele vai ter um custo de aprender aquilo ali. Ele é muito alto no redesign, então você tem uma página, você tem um site com 1 milhão de páginas, o site é completamente inacessível. Se eu for redesenhar esse site, vai ser caro pra caramba, né, tornar ele todo acessível. Mas existem metodologias que tornam isso mais barato, como, por exemplo, você mapear o caminho crítico do seu site, de serviços. Por exemplo, imagine que eu não sei, né, mas imagine que o site dos Correios fosse totalmente inacessível. Eu não sei se é acessível ou inacessível, porque eu não testei. Mas imaginemos que é inacessível. É um site grande, etc. Se eu fosse tornar esse site acessível e não tivesse fôlego para virá-lo, né, para torná-lo todo acessível, obviamente eu ia atacar a primeira página do site, ia fazer um levantamento estatístico de quais são as páginas mais acessadas do serviço, mas obviamente o serviço de busca de CEP e rastreamento de pacote seria algo que eu focaria para tornar acessível. Ou seja, eu posso atender primeiro aquilo que é crítico, para depois atender aos poucos o restante do site, o que torna, às vezes, esse redesign um pouco mais barato. Diminui com o tempo, né, o custo da acessibilidade, quando começa a entrar no sangue dos desenvolvedores, designers, etc. É baixo em novos projetos, só que requer validação, requer manutenção, né, porque não adianta fazer um site acessível e a manutenção desse site, a inclusão de conteúdo, não se preocupar com isso, que o site vai deixar de ser, vai ser volátil essa acessibilidade. É uma melhoria contínua, então não existe, eu trabalho com acessibilidade há 5 anos diretamente e eu só faço sites acessíveis. Não, não é verdade. É muito provável que eu faça sites bem acessíveis, mas com barreiras de acessibilidade que eu só descubro no dia a dia se eu tiver um canal de comunicação aberta, se eu estiver pesquisando, analisando, ou seja, nada é 100% perfeito ou acessível e requer sempre uma melhoria contínua, identificação de problemas e melhoria. E requer uma mudança de cultura na empresa como um todo para que aquilo fique verdadeiramente acessível. Então, o que a gente... O que eu tento brincar é o seguinte: quando você vai mandar um e-mail para o diretor da sua empresa, vai mandar uma proposta para um cliente importante, você escreve o e-mail ou escreve a proposta e manda imediatamente para o seu cliente ou para o seu diretor? Claro que não, ninguém faz isso. Por quê? Porque eu não sou doido, pode ter algum erro, né? Então eu vou reler o texto, eu vou pedir para passar um revisor ortográfico, eu vou pedir para alguém ler aquela proposta que deixa para que não vá sem erro nenhum. Então, exatamente esse é o custo da qualidade. E esse é o custo, normalmente, da acessibilidade. É você verificar se você fez está certo, é você validar, né, e validar principalmente com pessoas. Se o teu público-alvo são pessoas, você tem que testar com pessoas para garantir que aquilo está funcionando. Não é só acessibilidade, não. Se está com boa usabilidade, se funciona, se não está com erro, você tem que verificar e validar aquilo principalmente com pessoas. Então, qual é o custo da qualidade? É o mesmo da acessibilidade, na minha opinião. E os benefícios da acessibilidade? Vamos ver os benefícios. A única possibilidade de atingir 100% do público-alvo é com acessibilidade, não existe outra. É a maneira de atender melhor todas as pessoas, né? Fidelizar cliente, porque é uma clientela que não é atendida. Então, se você faz um site, por exemplo, se eu fazer um supermercado virtual totalmente acessível, cara, você vai fidelizar todas as pessoas com deficiência que têm necessidade de fazer compras e têm grande dificuldade em irem até os supermercados reais. Por incrível que pareça, eu não conheço nenhum supermercado que seja acessível. Eu falo que eu não conheço porque a Leda, que trabalha diretamente comigo, ela já tentou usar a maioria e não conseguiu nenhum. Ela usa um, mas ela demora... O que a gente faz em 20 minutos, ela demora 2 horas para fazer, porque ela, mesmo assim, compensa ela comprar nesse supermercado, mas é muito complicado. Então é uma maneira de fidelizar cliente, é a maneira mais fácil de usar e aprender, porque a usabilidade está diretamente focada em acessibilidade, então tem que ser mais fácil de aprender e usar também. Como a gente viu que tem leis aí, é uma proteção contra processos por falta de acessibilidade, é outra vantagem. Desenvolver, seguindo os padrões web, também é uma recomendação, e com isso eu tenho uma manutenção mais barata, melhor performance com separação de camadas, né, entre
conteúdo, estrutura HTML, apresentação em CSS e comportamento em JavaScript. Sim, eu valorizo também a responsabilidade, a diversidade e a responsabilidade social. Isso é uma vantagem, né? E hoje é uma vantagem competitiva. Como quase ninguém faz acessibilidade, você ter acessibilidade é um diferencial que você tem aí com relação ao mercado. Melhoria da qualidade. Quando você torna a sua aplicação, o seu sistema, o seu site acessível, você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque elas vão fazer aquilo com mais facilidade, vão cometer menos erros, vão demorar menos tempo fazendo aquilo, e vão ficar mais felizes, vão ter tempo para tocar a sua vida e não perder muito tempo naquilo. Bem, tem uma brincadeira agora que eu estou fazendo, que é o seguinte: um caminho para a acessibilidade, um caminho para um bom site, um bom sistema, é a gente buscar pelas melhores idades. Eu faço uma brincadeira, idades, que idades são essas? Na verdade, eu incluo a acessibilidade aqui como os requisitos técnicos de acessibilidade, as características técnicas aqui. Então eu preciso ter acessibilidade para ter, né, uma boa idade, um bom site, né? Então, enfim, as pessoas com deficiência têm que poder utilizar. Eu tenho que ter boa usabilidade, não adianta a pessoa conseguir acessar, mas usar com dificuldade. A diferença básica aqui, resumidamente, entre acessibilidade e usabilidade. Então imagina que você tem que atravessar um rio muito violento, com piranhas lá, enfim, e também com perigo de vida. Você não pode nadando, né? Você tem que atravessar, e não tem ponte, nem barco, nem nada. Então atravessar o rio está inacessível para você. Mas eu poderia ter uma ponte lá em Indiana Jones, e com risco de eu cair, mas eu consigo atravessar a ponte, mas com dificuldade. Ou seja, a travessia do rio está acessível, mas com baixa usabilidade. Agora, se eu tivesse uma ponte bacaninha, asfaltada, que eu pudesse até passar com o meu carro, eu teria uma boa acessibilidade e também usabilidade. Então, eu brinco que são irmãs siameses que não podem estar separados, tem que estar juntos. Uma coisa não existe sem a outra. Continuando. Eu gosto desse comercial. Se quiser eu compro, se não quiser eu não compro. E quando a gente vai comprar algo num site de comércio eletrônico, o usuário não tem que estar preocupado como aquilo funciona, ou se vai cometer algum erro ou não. Ele tem que estar preocupado em buscar o produto, se o preço está bom, se eu quero comprar, se eu não quero. Se eu não quiser, ninguém me obriga a comprar, e se eu quiser, ninguém vai me pedir de comprar. Isso é importante, eu gosto desse comercial, que dá esse exemplo interessante. Simplicidade, que é sempre o caminho de qualquer coisa. Eu gosto de usar esse exemplo do site, o site antigo da SPN, antigo que mudou um pouquinho mais de um mês, né? E eu já fiz em sala de aula e eu pedia para as pessoas encontrarem a busca desse site. Eu já vi assim, mais de meia turma não conseguia encontrar a busca desse site. Então, enquanto eu tomo um golinho de café aqui, vocês encontrem, por favor, para mim a busca do site. Alguém encontrou? Alguém não encontrou? A galera tá ligada aí. Pois é, mas tem gente que não encontrou. Alguém não conseguiu encontrar ainda? O Paulo Lucas não encontrou. Pois é. A busca está aqui, ó. Esse barra agora com o ir. Essa é a busca do SPN. Quando o site foi lançado, ele não tinha nem menu. A ideia dele era só ter um enfoque em navegação através de palavras-chave. Acontece que eles tiraram a cara de formulário do formulário, colocaram uma tradução de go, que em inglês faz sentido, e em português ir não faz o menor sentido, e esse barra agora só atrapalha as cores amarela e vermelha. Eles remetem a alguma informação do tipo banner, ou coisa do tipo, que a gente tem cegueira visual para isso. Ou seja, muitas pessoas entram nesse site e não conseguem encontrar a busca, e ela está na ponta do nariz, né? Porque ela quer uma regra básica de design, chamada affordance. Seria um formulário se parecer com cara de formulário, né? Um botão parecer que é um botão de submeter uma busca, e etc. Então isso não funciona, isso está errado. Isso é simplicidade. O que eu posso fazer nessa página do Google? Uma busca. O que eu tenho para fazer? Uma busca, ponto. Né? Por isso qualquer pessoa consegue usar o Google. Simples assim. O Google tem 10 princípios, né, de experiência do usuário, bem bacanas. Lá, se você procurar no próprio Google, você vai achar, é bem interessante. E o princípio 3 é: o simples é poderoso, e eles sabem disso, e levam a sério. Então, exemplo da Amazon, esse sitezinho pequeno aqui de comércio eletrônico, vende, né, pequeno, é brincadeira, ele vende tudo, mas a
parte mobile dele é super simples, porque ele sabe que nesse ambiente eu não posso confundir, não posso ser lento, eu não posso, enfim, atrapalhar o usuário, ele tem que ser curto e grosso aqui. Então, é uma interface perfeita para as pessoas, elas nunca deveriam errar, principalmente no mundo mobile. Então, as pessoas não devem errar usando o seu sistema, principalmente se eu estou em movimento, andando no meio da rua e usando um dedo gordo para interagir. Eu preciso de interatividade também. É bem bacana. E como a interatividade pode mudar a vida das pessoas. Quem diria, né, que essas pessoas poderiam utilizar aí jogos e ganhar, inclusive, de seus netos através de uma mudança de interatividade. Olha que fantástico. Velocidade, eu diria que se não for o mais importante, mas um dos elementos mais cruciais da acessibilidade, porque ela dificulta exatamente o acesso. A gente imagina que todo mundo tem banda larga, etc., mas não é verdade. Banda é uma coisa muito complicada de se ter, e sites lentos impedem e prejudicam quando muito não impedem que pessoas tenham acesso a sites. Tem que tomar cuidado, então não pode ser pesado assim. Opa, desculpem, não pode ser pesado assim, né? Porque senão não vai passar o short. E o outro princípio do Google é que, princípio 2, cada milissegundo importa. Então, qual a melhor definição de milissegundo que eu conheço? É quando você está no sinal, né, no farol, fica verde, aí o carro de trás buzina para você andar. Ou seja, é nada, né? Então as pessoas não têm tolerância para esperar, não têm paciência para esperar. E quanto maior a nossa experiência na internet, maior ainda. Isso para mobile fica mais crítico ainda. Você tem, às vezes, pouquíssimo tempo para ir. Encontrabilidade, eu tenho que ter uma boa organização, arquitetura da informação para que eu encontre com facilidade. Enfim, se perder um parente nesse Water Planet aqui da China, você nunca mais encontra. E realmente é real isso aqui. Tá? Não é brincadeira, não. Obviamente, a gente não, tem que ser atrativo. O brasileiro pede muito isso. Eu devo ser, não assim, né? Vou deixar meu cabelo crescer também, mas, enfim. É importante, e o princípio 8 do Google é esse: agrade aos olhos sem distrair a mente. É claro que tem que ser. Então eu brinco. Qual é a importância da beleza, da estética, né, para um site de beleza? Um site que vende moda. Bem, a beleza é importante. E para um site é bem importante. E para um site de notícias, é muito menos importante. Ou seja, eu vou usar aí a parte de atratividade de acordo com o que eu queira vender e com a informação que eu estou vendendo, com o que eu estou oferecendo para os meus clientes. Então é sempre bom senso e saber que a parte visual não deve distrair, né, o objetivo do usuário, que é buscar informação, comprar alguma coisa, executar algum serviço no nosso sistema site. E utilidade, que é um item bem importante, tem um casezinho aqui. Ao princípio 1 do Google é foque nas pessoas, suas vidas e trabalho. Pois é, a gente projeta, a gente desenvolve para pessoas e é bom sempre não esquecer isso. E é bem interessante esse case aqui. Assim, a Charmin é uma empresa americana de papel higiênico e lenço umedecidos, e os caras queriam fazer um buzz, queriam fazer uma coisa bacana aí na internet mobile. E o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi ir até o ambiente onde seus clientes estavam para observá-los e levantar necessidades. E eles observaram aqui em frente ao Walmart, que é uma empresa cadeia americana aí famosa, que certamente tem um banheiro lá dentro. A cliente estava limpando a fralda, limpando a bunda do seu filho ali num carrinho de compras, ou seja, o banheiro do Walmart não devia estar muito recomendado, possivelmente com essa privada da esquerda aqui, né? Então, como saber se está limpo ou se está sujo? Então, os caras identificaram uma oportunidade, identificaram um problema, observando os seus usuários utilizando, e lançaram esse Gotta Go on the Go, que é um aplicativo para Android e para iOS, onde os usuários marcam, né, o verde, o banheiro está limpo, o vermelho, o banheiro está sujo, o amarelo, o banheiro está mais ou menos. Fez uma rede social, usando o GPS aí
e aí você consegue identificar onde é que tem banheiro limpo e sujo, e também consegue identificar onde seus clientes estão. Então foi uma sacação bem interessante. Então fazer coisas úteis também é pensar em acessibilidade. Tem a brincadeira aí, só para descontrair. E facilidade também é um elemento muito importante para que as pessoas usem com facilidade as suas aplicações, né? Porque é algo realmente relevante. E portabilidade, que eu possa levar a minha aplicação para dispositivos móveis, para qualquer local. Levante o braço aí, não estou vendo, mas quem nunca levou o seu dispositivo móvel para o banheiro? Então a gente está no desktop, de repente vai para algum lugar, a gente quer levar aquilo que a gente estava usando no dispositivo móvel também, é importante. Mas a melhoridade, ela vem de uma investigação, de observação, de colaboração, nada se faz sozinho, de análise, de avaliação e de validação, né, de melhoria contínua. É importante essa boa-idade, porque muitas vezes a gente entrevista, pergunta o que o cliente necessita e não necessariamente o que ele fala é o que ele faz. Então, brincadeira aí com o Fábio do Serra, certamente você perguntar para ele se ele faz isso em público, ele vai falar que não, mas quando a gente observa ele, a gente vê que sim. Então, é importante a gente observar o nosso cliente, o nosso usuário, para que a gente entenda realmente as suas necessidades. É isso aí, Newton, etnografia. É até o ambiente as pessoas estão para poder utilizar. Vamos falar agora um pouquinho das diretrizes de acessibilidade que existem para orientar aí designers, desenvolvedores na criação de sites acessíveis. Bem, o W3C, né, que é o órgão aí, World Wide Web Consortium, aí, é o consórcio de empresas da web que regulamentam aí as normas, etc. Eles têm duas recomendações do WCAG. O WCAG 1.0, que era de 99, e o WCAG agora 2.0, que é de dezembro de 2008. A diferença básica de atualização entre esses dois é que a tecnologia, seja ela navegadores, processadores, softwares utilizados por pessoas com deficiência, eles evoluíram bastante e assim, né, e a tecnologia evoluiu e a internet evoluiu de 99 para cá, e houve uma atualização já pensando em elementos multimídia, enfim, em alguns outros elementos aqui. Então o WCAG 2.0 é o que está sendo utilizado, é o que está sendo recomendado no Brasil. O grande problema deles é que eles foram escritos por engenheiros. Esses dois links aqui são em português, tá? Mas apesar de estar em português, eles foram escritos por engenheiros para engenheiros não entenderem, ou entenderem com dificuldade. Não é uma leitura agradável, não é gostoso, muitas vezes você não entende o que o cara quer dizer. Então, visando melhorar esse conceito, o governo eletrônico, que apesar de a gente ter um pouco de preconceito pelo governo, é um grupo que luta muito para tentar melhorar a acessibilidade, melhorar aí os serviços oferecidos eletronicamente pelo governo. Eles fizeram, em parceria com diversos profissionais, especialistas ou não, o EMAG 3.0, que é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico, onde ele tem uma customizada brasileira, assim, algumas recomendações específicas do Brasil, como a colocação, de repente, de elementos para modificar o contraste, entre outras coisas, que não tem isso no WCAG, mas é uma tradução do WCAG com uma linguagem muito mais fácil de ser entendida, muito mais agradável. Em português eu recomendo a leitura e é super simples. E também, caso você não entenda alguma coisa, você pode entrar em contato com eles, enfim, e perguntar que eles estão dispostos a ajudar também, sempre que é possível. Não consigo fazer o download dos slides. Legal. Depois, olha, quem tiver dificuldade de baixar os slides, também vou publicar no meu SlideShare essa apresentação também, quem quiser, além da opção aí do eMasters. E meu SlideShare é Horácio.Soares. Então, depois aí, quando terminar aqui, eu vou subir a apresentação. Continuando aqui, então. Quais são as iniciativas de acessibilidade do W3C? Existem 4 iniciativas de acessibilidade. Para desenvolvedores é importante conhecer as 4. Né? Primeiras é o WCAG, que eu acabei de falar, que são as recomendações de acessibilidade para a construção de conteúdo e sites acessíveis. Então, o que eu preciso fazer para construir páginas e conteúdos acessíveis? Eu vejo aqui no WCAG. Eu tenho esse UAG aí, que eu não sei nem falar direito, que são as diretrizes, né, para User Agents, ou seja, para acessibilidade em navegadores. Quem desenvolve o navegador, quem desenvolve leitor de tela, você deve seguir as recomendações do W3C aqui para User Agents. Né? Eu tenho uma tag,
que é quem desenvolve ferramentas de CMS para geração de conteúdo, etc., né? Geração de ferramentas de autoria. Então você deve seguir essas recomendações. E agora, né, a menina dos olhos do W3C, que é o ARIA, que é aplicações de internet ricas acessíveis. Então a gente pensa hoje que a internet é multimídia, que a internet tem vídeo, tem áudio, tem uma interatividade toda diferenciada, né? Tem animações, e com a internet, com a ARIA, a gente consegue fazer com que todos esses elementos sejam acessíveis, inclusive para pessoas que possuem deficiência visual, né, que acessam usando leitor de tela. Então a ARIA, ele faz uma interface entre os elementos do DOM, né, e o leitor de tela. Então ele faz a comunicação entre o leitor de tela e os elementos do DOM, e usando os elementos particulares aqui para facilitar a navegação, para facilitar a identificação. Por exemplo, usando a ARIA, eu consigo abrir uma janela modal e o leitor de tela é informado que aquilo é uma modal, fala início modal, você acessa, depois ele fala final modal e o cara é levado depois para o ponto onde ele estava antes de abrir aquela janelinha, aquela lightbox, etc. Então, a gente vai ver isso depois. Então, são essas 4 iniciativas e essa área está muito bem cotada. Bem, quais são as principais barreiras de acessibilidade? Vou dar uma aceleradinha aqui. Bem, primeira imagens, né, básico. Aqui eu não vou explicar como é que se descreve imagens, mas ainda é importante lembrar que a descrição da imagem deve representar o seu conteúdo. Então deve ser, está até saindo um pouquinho aqui, fornecido o equivalente textual para as imagens. A descrição deve ser menor e melhor possível. Então é como se fosse o Twitter, eu tenho que representar isso com 140 caracteres, ponto. Se não der para explicar um mapa em 140 caracteres, eu crio um link lá para um texto, para uma outra página. Enfim, existem outras técnicas aí que eu não vou explicar aqui para longas descrições de imagens, mas eu tenho que tentar descrever ela da melhor maneira possível, de forma curta, né? Outro imagens que são links, então também precisam de uma descrição importante. Então eu tenho o exemplo daquela imagem inicial lá do Pelé, 70 anos de Pelé, clique e veja fotos e vídeos. Eu não preciso colocar isso, tanto que pessoa cega não vai clicar nem vai ver. Mas eu posso colocar 70 anos de Pelé, fotos e vídeos, eu tenho a mesma informação, né, no meu link. Né, eu tenho a definição de largura e altura, que é importantíssimo para performance, né, e para leitura de tela é importante, porque o usuário de leitor de tela só começa a acessar uma determinada página quando carregou todos os elementos. Então, se a página tem 20 fotos e nenhuma delas tem definição de largura e altura, ele só vai poder começar a brincar, começar a ler a página, né, quando as 20 imagens tiverem sido dinamicamente carregadas e definidas aí sua largura e altura pelo navegador. Então é importante colocar largura e altura também. Então, links e imagens, é importante a descrição. É importante descrever muito bem o que significa. Então não adianta, que eu vejo muito por aí, não adianta eu colocar módulo criança e adolescente, MCA bonitinho, Lambânia lá, e no alto da imagem eu tenho MCA. MCA que significa o quê? Então, essa preguiça de descrever, isso prejudica diretamente a acessibilidade e também a indexação dos sistemas de busca. É importante a gente tomar cuidado. Elementos sem descrição textual adequada, imagens, flash, etc. Então, qualquer objeto que não seja textual, então aqui é um exemplo de uma página que sem o flash não carregava nada dessa página. Claro, ainda bem que o flash está morrendo, mas existem outros componentes, outros objetos que são utilizados que sem descrição. Então e seja imagem, flash, enfim, qualquer componente que não seja texto, ele deve ter uma alternativa, né, textual, para que, se ele não for carregado, se essa tecnologia não for aceita, que possa ter uma alternativa em texto para que o leitor de tela não perca aquela informação. Vou falar um pouquinho de links. Eu estou até escrevendo um artigo com a Leda sobre links, tem mais de 30 erros de links, de acessibilidade, usabilidade, entre outras coisas, mas vou listar alguns errinhos aqui básicos de links. Tá, aqui tem as recomendações do WCG 1.0 e 2.0 para links, entre outros links, identificação do destino. Então é importante que eu saiba, né, qual é o destino daquele link. Então o saiba mais não é acessível. Quando os usuários com leitores de tela, pessoas com deficiência visual que usam leitores de tela navegam, normalmente eles usam a tecla Tab e as setinhas. A tecla Tab ela passa por links e campos de formulário. Então quando eu passar, imagina que eu tenho algumas notícias, eu tenho
saiba mais, saiba mais, saiba mais. Então o cara vai dando tab, saiba mais, tab, saiba mais, tab, saiba mais. Não faz o menor sentido. Então, fora de contexto, o link tem que fazer sentido. Então essa é uma saída inacessível para links. Eu gosto dessa brincadeira que o clique aqui, o saiba mais, são a nível D da web, né? Mas é um erro de... E todo mundo comete esse erro, continua cometendo esse erro. Então uma saída, eu quero usar o saiba mais, que as pessoas já acostumaram com isso. Então saiba mais sobre, se o título é Lore Y, saiba mais sobre Lore Y, ponto. É uma saída acessível. Outra saída é simplesmente eu colocar o título como link, que é o que a maioria dos sites hoje de comunicação fazem, né? A pessoa já sabe que aquilo é um resuminho, se ele quiser mais informações ele clica, e se tiver com cara de link, melhor ainda. É o cara que tem certeza que aquilo ali é um link. Outra é você colocar um atributo title, né, descrevendo aquele link. O bacana assim, não deve ter o mesmo conteúdo. Se eu tenho já um link com texto, eu tenho produtos, se eu coloco no title produtos, inclusive eu posso ser punido pelo Google por repetição de conteúdo. Mas eu posso, de repente, listar que tem alguns produtos em promoção. Na verdade, o title é um complemento a uma informação dentro de um link ou dentro de um campo de formulário. Ele nunca deve repetir exatamente a mesma informação de um link, a mesma informação de uma descrição, de um áudio, de uma imagem. Que muita gente comete esse erro. E se eu entrar num determinado link e o usuário for desligado do site corrente, né? Então, se eu estou num determinado site e eu saio desse site para um novo site, eu devo ser avisado que isso vai acontecer, principalmente para pessoas que não enxergam, que muitas vezes não entendem que mudou o visual. Então, a indicação é usar como aquela imagenzinha ali, uma setinha, um quadradinho com a setinha horizontal, onde essa imagem eu tenho, abre um novo site, né? Então, o cara, ele lê lá, né? O nome do livro e ele vai indicar que aquilo ali, aquele link abre um novo site. Isso piora um pouquinho quando se eu entrar no link, além de ser desligado, eu abrir uma nova janela. O W3C vai totalmente contra esse princípio de abrir uma nova janela, até porque a principal força do HTML, dos links, é exatamente o poder de ir e voltar. Então, se eu abro uma nova janela, eu quebro essa navegação e eu posso confundir o usuário, e é uma janela mágica carregada. Se eu quiser abrir numa nova janela, numa nova aba, eu sei como abrir, eu vou lá e abro, mas naturalmente isso não deveria ocorrer. Mas se meu cliente insistiu, ou se a aplicação fizer sentido abrir a janela, mesmo quebrando essa recomendação, eu aviso, né, que é um novo site, uma nova janela. Tem como avisar também que aquela ação, ou seja, qualquer link, quando eu clicar, eu tenho que saber o que vai acontecer, não ser surpreendido com a abertura de uma janela ou de um novo site. Eu tenho que ser avisado que aquilo ali... E outro problema é quando eu tenho um link para arquivos com formatos diferentes do HTML. Ou seja, eu tenho um link lá, eu clico e eu baixo um PDF de 50 MB sem saber que estava baixando, né? E muitas vezes até de dispositivos móveis, o que piora bastante a situação se eu tiver limite de banda, como todo mundo tem. Então, o que acontece muito por aí é que as pessoas colocam PDFs, apresentações em links como clique aqui, saiba mais, continue lendo, veja mais. Ou seja, nesses links não se tem a menor ideia do que vai se baixar aqui, do que vai abrir esses links. Esse outro aqui a gente vai ser surpreendido com essa legislação, aí você sabe que você está indo para a legislação, mas você não sabe que legislação é essa, e nem que vai abrir um arquivo e qual o tamanho desse arquivo. Uma situação um pouquinho melhor. Faço o download da legislação, ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou abrindo um arquivo que vai ser baixado, possivelmente não é no formato HTML, normalmente não é quando eu baixo assim, né? Mas também não sei qual o formato e qual o tamanho. Ok, sem surpresas, faço o download da legislação, formato doc 1.2 MB. Maravilha, esse link é acessível, mas cá entre nós é feio, né? É feio, se eu tiver muito link vai ficar grande. Então, uma alternativa aqui proposta para melhorar um pouquinho isso é faço o download da legislação e quando esse link ganha foco via mouse e via teclado, uma informação que também está acessível, ela é mostrada, né, informando qual é o formato e qual é o tamanho, o que torna o layout um pouquinho mais aprazível aí, e eu continuo mantendo esse elemento acessível. Vamos em frente. Eu vou deixar, eu não estou preocupado muito com perguntas agora, vou ver se deixo no finalzinho para a gente responder aqui alguma dúvida, ok? Vamos em frente. Ok, então, sem surpresa, aqui algumas recomendaçõezinhas.
É importante que essa informação escondida, ela não funciona para mobile, porque não tem o efeito hover, não funciona, porque eu estou com o dedo em cima, se eu botar esse efeito no dispositivo móvel, ele não vai me atender. Então, só em desktop que eu tenho que usar esse efeito. No mobile tem que estar tudo aparecendo. Mundo ideal aqui, eu ter não só um formato, mas vários formatos para baixar aquele produto, aquele manual, o mais acessível possível, mas nem sempre isso é possível. Mas também são 4 links, e nesse caso aqui, eu posso colocar para o cara escolher o formato aqui numa combo ou algo do tipo, e para ele clicar em baixar o manual. Ótimo. Links que dependem de scripts, aí vamos para o inferno. Essa é a visão do inferno, onde eu coloco no protocolo de href aí jogo um JavaScript direto, né? Ou seja, se não tiver JavaScript der um erro, não funciona o link. Eu jogo o estilo inline aqui, ainda tem o clique aqui, ou seja, é a visão do inferno. É a visão um pouco mais melhorada. Eu tenho exatamente a separação de camadas, eu tenho o link funciona perfeitamente, né? Eu tenho uma apresentação separada, ou seja, a camada de apresentação está separada, e também tem um comportamento, né? Você vai abrir uma nova janela que vai fazer separado, que se o cara tiver acesso a isso, funciona, óbvio, a experiência, a interatividade fica melhor, mas se não tiver também, ele não vai deixar de acessar o link dele. Bem, links de campo de formulário que não parecem como tal, então você tem objetos como aquele link, como aquele formulário lá da ESPN Brasil, onde não parecia ser um formulário, né? Então esse aqui é um exemplo que não parece ser um campo de busca ali, está tão estilizado, tá tão costurado que a pessoa nem enxerga que aquilo ali é uma busca. Vou tomar cuidado com isso, é um erro trivial, mas... Né? Design pesado, com poucos espaços entre os elementos. Eu brinco que ninguém lê nada na internet, a gente escaneia, né? A gente passa os olhos, e quando a gente passa os olhos, a gente tem que conseguir enxergar a informação, diferenciar a informação. Isso acontece quando eu tenho um espaço em branco com a informação, né? Eu uso também de tecnologias em desuso, pouco acessíveis. Então, infelizmente, não existem sites como esse aqui, né, que a informação não respira e as pessoas ficam com muita poluição visual aí, que atrapalha também. Idioma é simples de ser resolvido. Eu tenho que definir o idioma lá no topo da página, né? No HTML eu defino lá o lang ptbr, e também eu posso aplicar mudanças textuais dentro de um texto, seja um parágrafo, seja uma palavra, né? Usando o lang, que pode ser aplicado dentro do span, nesse caso aqui, que é um elemento sem semântica. Ele poderia ser aplicado no link, se fosse o link inteiro, mas no caso eu não quero que ele pegue o link inteiro. Poderia ter uma imagem, uma outra coisa envolvendo o link, né? Uso de aspectos de apresentação para vincular a informação. Pegue na segunda coluna, ou a informação em vermelho, enfim. Eu não posso vincular a informação, né? O botãozinho fica com a cor diferente quando está ativo. Com a cor diferente só não adianta. Então tem que ter também algum símbolo que represente aquela mudança além da cor, algum outro tipo de informação, né? Apresentação de contraste insuficiente. 100% das páginas que eu testei até hoje, de sistemas que eu testei até hoje, na minha vida profissional focado em acessibilidade, 100% dos sites apresentavam grave erros de contraste, né, de baixo contraste de cores de fundo e cor do texto. Eu gosto muito dessa ferramenta, que é o Color Contrast Analyzer. Se botar isso aqui no Google, é uma ferramenta de 200K, que não precisa nem executar, não precisa instalar, ele executa direto. E você clica com o mouse aqui na cor do foreground, vai até o texto, depois clica nesse outro cara de background, vai até a cor do fundo com conta-gotas, e ele diz, né, pelos resultados aqui de luminosidade ou de contraste, se apresenta ou não o mínimo de contraste. Essa ferramenta é bem exigente, então se passar por ela, porque realmente a coisa está com contraste e vale a pena ir em frente. Captcha, né, aquelas letrinhas distorcidas em caixa alta e caixa baixa, que irritam todos os usuários. Então, esse site é um site que comprova que a maioria dos algoritmos aí de captcha já são quebrados pela maioria das vezes por softwares. O Mac, que é cego, ele usa o WebVision, que é um complemento para Firefox, para quebrar o captcha para ele. Ou seja, se tem um complemento de Firefox que faz isso, qualquer um pode fazer uma ferramenta para quebrar captcha. E usando como base esse artigo da BBC, né, que explica por que eles tiraram o captcha de todos os logins dele, eu escrevi junto com a Leda um artigo chamado Captcha Herói e Vilão, onde a gente comprova que o uso de captcha não é nada seguro e só atrapalha a vida das pessoas. Então,
preciso pensar em soluções mais inteligentes do que o uso simplesmente de imagens distorcidas. Problemas de semântica são problemas graves. É importante se diferenciar que semântica nada tem a ver com validação automática. Eu vou explicar só um minuto. Eu brinco o seguinte, que validação, a gente vai ver validação automática é importante, mas ela garante que o seu documento, né, é como você passar um revisor ortográfico, ela garante que o seu documento está sem erro de digitação, mas não garante que está acessível. Mesma coisa a semântica é muito importante, né, eu definir corretamente qual é o título principal da minha página, qual é a estrutura de cabeçalhos, né, eu ter os elementos bem identificados. Eu vejo muito por aí, pessoas... os caras jogam um div, lá dentro eles jogam um Ajax qualquer para ter algum tipo de interação via mouse, e aquele objeto não é um link, não é identificado pelo leitor de tela. Então é importante que os elementos links sejam links, e estejam, se serem um grupo de links, eles estejam numa lista ordenada ou não ordenada, de definição, enfim, que agrupe links, tabelas dentro de tabelas, formulário dentro de formulários, direitinho, né? Texto dentro de parágrafos. O BR é usado para quebrar linha, não para separar, né? Para alinhar parágrafos, etc. Navegação é muito importante. Bem, e a gente usa semântica para isso. Os usuários com leitores de tela, eles podem navegar por uma página que eles não conhecem. Então imagina uma página como um site de notícias aí grande, né? Quando o cego entra, ele não conhece a página é muito longa. Então, para ele conhecer toda a página, ele tem que ouvir toda a página. Só que quando ela é construída corretamente, semanticamente, uma consideração desses aspectos de HTML, ele pode, através do leitor de tela, ir teclando H, e ele vai passando pelo cabeçalho nível 1, cabeçalho nível 2, cabeçalho nível 3, cabeçalho nível 2, cabeçalho nível 3, cabeçalho nível 4, nível 3, ou seja, toda a hierarquia é como se estivesse passando pelo índice da página. Então, quando a estrutura de headers é bem montada, de cabeçalhos é bem montada, teclando H, um usuário com deficiência visual rapidamente consegue identificar qual é a estrutura básica daquela página e se a informação que ele quer está ali mesmo ou não. Mesma coisa, ele pode navegar através de P, de parágrafo em parágrafo, ele pode navegar através de listas também, com L, com T, com tabelas, pelas tabelas, e com F ele vai passando pelos formulários, né? Então, quando a semântica é bem colocada, ele facilita bastante a navegação através dos elementos corretos da página. Vamos lá, está carregando. Ainda em navegação, esses são os requisitos. Uma recomendação do W3C, do WCAG 2.0, é que o primeiro link da página seja um salto para conteúdo. É aquele cara que vai passar por cima do menu para ir direto para o conteúdo, para facilitar a navegação para as pessoas que possuem deficiência visual e usam leitores de tela, para que ele não precise passar por toda a estrutura de navegação do menu até chegar no conteúdo que ele quer realmente, que é o miolo da página. Então, essa recomendação também é do EMAG 3.0. Então, se o seu primeiro link não for um salto para conteúdo, os validadores mais modernos vão apontar como sendo um erro de acessibilidade. É um exemplo aqui do site do Acessibilidade Legal do MAC, tem lá o primeiro link, um salto para conteúdo. Existem outras alternativas, como eu gosto desse webstandards.org, onde o salto para conteúdo aparece sob demanda. Então ele existe quando você dá um tab ou vai com o mouse lá em cima, ele aparece, ou seja, ele é demandado pela tecla tab, quanto também pelo mouse, ou seja, ele atende as pessoas com deficiência visual ou não, porque algumas pessoas com deficiência motora podem se interessar também, podem ter utilidade para essa funcionalidade. Bem, essa obrigatoriedade eu imagino que muito em breve vai sumir, porque tem outras técnicas melhores para se fazer essa navegação, mas elas ainda não são atendidas por todas as tecnologias, por isso que ela ainda é útil hoje, mas vou mostrar daqui a pouco qual será o futuro nessa linha de navegação. Ainda, atalhos para as principais áreas do site, eu acho que é agora que a gente vai falar sobre isso. Nessa linha. São 3 tipos de atalho. Então, tem as teclas de atalho dos navegadores, então cada navegador tem as suas teclas de navegação, né, próprias ao navegador, às vezes são iguais, às vezes diferentes. Teclas de atalhos próprias aos leitores de tela, então, por exemplo, o H é uma tecla específica de navegação pelos cabeçalhos, pelos headers,
pelos leitores de tela, e a maioria dos leitores de tela repete isso, e teclas de atalhos próprias ao site, e essas nós, desenvolvedores e designers, construímos elas. Então, o exemplo aqui do site antigo da Acesso Digital, onde eu tenho lá o Access Key, né, que é o atributo que eu coloco 1 e eu posso navegar via atalho, né, no caso, se eu fosse do ambiente Windows, eu usaria o Alt e a tecla 1 iria até esse link estipular para o conteúdo. Então, cada navegador tem a sua combinação de teclas. Essa funcionalidade não funciona em quem utiliza DOSBox, que é uma tecnologia muito utilizada em alguns locais, principalmente em instituições com pessoas com deficiência visual, e também o seu funcionamento não é 100% redondo, né? Por exemplo, o Mac gosta muito de saltos, já a Leda não gosta. E seu uso tem que ser bem restrito. A indicação do EMAG é bem interessante com relação a isso, que eles tentam propor uma padronização de 0, 1 e 2, então no máximo 3 saltos, né? E para algumas regiões específicas, e nunca usando letra, porque não concorre com as funcionalidades do navegador. Vamos em frente. Aí, navegação e orientação, aí agora eu vou mostrar para vocês um caminho, a área, né? Ele define, entre outras coisas, eu posso definir regiões navegáveis do site. Então, por exemplo, eu posso definir que o banner é o topo da minha página, eu posso definir que o complementary é o conteúdo complementar da minha página, eu posso ter o rodapé, que é chamado de Content Info, eu posso ter o conteúdo principal, eu posso ter uma área de navegação, eu posso ter uma área de busca do meu site, essas palavras são controladas, né? E a maioria dos leitores de tela hoje, lá, o NVDA, o JAWS, Windows Eyes, já atendem já funciona perfeitamente, é bem interessante. Quando você entra num site que tem os landmarks definidos, o leitor de tela avisa que existem landmarks, então o usuário pode navegar diretamente para cada uma dessas áreas. Quando isso estiver bem implementado, e por todas as tecnologias, eu imagino que o salto para conteúdo não vai precisar mais, uma vez que eu posso definir um main, eu posso definir um cabeçalho, um topo e uma navegação. Uma busca aí também. Então tem um exemplo aqui, carregando. Aqui como é que seria a codificação? Eu aplico um atributo role, né, quando eu coloco o banner, então eu coloco os atributos, esses valores aí sempre nos atributos role. Eu tenho mais ou menos uma divisão assim, ó. Eu posso definir esse cara aqui sendo como role banner. Esse role aqui tem uma navegação. Aqui dentro tem uma busca, né? Aqui eu tenho o main, o conteúdo complementar. Eu tenho um rodapé, digamos assim. Ops. Vamos em frente. Só probleminha de bateria. Meu Mac resolveu não carregar mais a bateria. Eu carrego quando quer. Vamos em frente, eu não consegui usar o PC. Aí aqui um exemplo de aplicação. Eu tenho uma estrutura de navegação aqui que eu tenho Navigation. Eu tenho toda essa estrutura grande aqui em rosa, onde eu tenho o cabeçalho do meu site, tem uma busca aqui, né, e poderia também ter uma navegação aqui nesses elementos aqui, que é a navegação. Tem a área de conteúdo principal, tem o rodapé, e tem um conteúdo complementar àquele conteúdo principal do site. Continuando. Aqui, esse slide é bacana, não é meu, eu capturei, acho que tem um link nesse slide, onde eu mostro aqui como é que eu já posso usar o área com HTML4, né, usando os atributos dentro do que já é, e eu posso usar também, quer dizer, hoje o área, ele era separado do HTML5, hoje ele passou a fazer parte do documento do HTML5, e ele não só pode, como deve ser usado. É claro que ainda as tecnologias atendem melhor aí ao HTML4 com área, mas o HTML5 promete, e as tecnologias, os navegadores e os leitores de telas estão sendo atualizados, e o futuro é bem promissor nessa linha, de funcionar cada vez melhor. Navegações pelo teclado, né, usando menus do tipo drop-down, então isso é um item importante, pelo menos como boa dica, por exemplo, .com.br, com menus drop-down aí que completamente só funcionam via mouse, então tem que fazer funcionar, se eu for usar, eu tenho que fazer funcionar via teclado. Tem um exemplo aqui do Maurício Silva aí, do Maljor, para o exemplo desse menu funcionando. Também tem outra opção interessante, que é até mais uma usabilidade melhor, que é o menu que se expande, de abre e fecha. Tem um exemplo de um link bem interessante, que isso funciona redondinho. Quem quiser usar também pode usar à vontade. Outro erro é recarregar automaticamente a página, é muito utilizado em sites de notícias,
esse refresh, a desculpa é que vai para atualizar as notícias, mas na verdade é para atualizar o banner, né? Então, só que se o usuário está usando a página, do nada a página dá uma recarregada, volta lá para cima, então atrapalha o usuário, ninguém gosta desse tipo de refresh. Eu estou enganando, inclusive, quem eu estou vendendo publicidade, porque eu estou no refresh do banner com o mesmo usuário, ele não está prestando atenção, é só para vender mais impressões. E existe uma barreira grave de acessibilidade, porque o usuário de leitor de tela não consegue ler a página inteira, porque sempre ele vai estar no meio da página, a página vai dar refresh e ele volta para o topo, o que é muito desagradável, que impede que ele acesse, é uma barreira grave que impede que ele acesse aquela informação. Então, o erro é usar o refresh. O UOL, essa página antiga, mas a mais nova está até mais em destaque, ele tem uma areazinha aqui, parar de atualizar, que o usuário pode clicar para parar de atualizar a página, mas ideal que se estivesse num lugar mais acessível para que as pessoas pudessem acessar com mais facilidade e entender aquilo ali. Outro erro também de usabilidade e acessibilidade. Eu falo usabilidade e acessibilidade porque ele é o problema de acessibilidade, é aquele momento onde você muda um change. Você pega um menu select qualquer, aqui o exemplo do site, navegue por, cliquei nesse selecione, aí abre uma combo, eu seleciono um item da combo, ele vai. Só que usando o leitor de tela, quando eu abro essa combo, quando eu passo no primeiro item, ele já me joga para esse item, ele não deixa eu navegar em todos os itens. E também, esse tipo de evento, eu posso clicar errado sem querer um cara e ser jogado para a página que eu não quero. Então, o ideal é sempre eu ter o menu select lá, o combo box, e sempre ter uma opção, por exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo ruim, eu sempre tenho uma opção de confirmação aí daquela ação, daquele menu select. Formulários. Vamos ver aqui rapidamente alguns quesitos de formulário. Bem, o ideal é que a gente use bem a semântica, né? Então você faça separação lógicas aí nas regiões do meu site. Então tem um site de currículo, eu tenho lá dados pessoais, pode estar no field set, eu posso ter experiência profissional, está em outro field set, ou seja, eu separo regiões lógicas aqui do meu formulário. Então devo usar field set junto com sempre com legend, né, que aparece como está o exemplo aqui nessa imagem. É importante usar isso. Isso é lido, esse legend é lido, faz parte, é lido pelo leitor de tela, é bem acessível. Outro caminho é eu linkar. Qual o problema do leitor de tela? Deixa eu ver se eu navego mais para cá, para frente. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um nome e eu tenho um campo do nome. Quando o usuário com o leitor de tela navega usando a tecla Tab, ele vai cair no campo do formulário nome. Só que se ele não tiver linkado, se ele não tiver apontando para o texto nome, ele não vai saber que aquilo é um nome. Ele só fala campo de formulário. Mas quando eu coloco, como eu estou aqui, né, eu utilizo o tag label, uso o atributo for com determinado valor, e dentro do campo input que eu quero linkar aquele texto nome, eu coloco um ID com o mesmo valor do valor for. Então, dessa forma, eu linko o campo do formulário com o seu label, com o seu título. Esse label ele pode englobar tanto o texto quanto o campo de formulário, como ele pode englobar só o texto. Aí vai depender da maneira como você quer formatar aí visualmente o seu formulário. Então, isso é uma técnica simples que torna a maioria dos formulários bem mais acessíveis. Isso também vale para campos de radio, para campos de checkbox. Outro exemplo aqui interessante é usar dentro do menu select um up to group, que só é acessível para quem enxerga, que é você poder agrupar, por exemplo, aqui, ó, lista de mercado, eu separar laticínios de verduras aqui. Isso aqui não é clicável, não é lido pelo leitor de tela, mas visualmente aqui melhora a usabilidade. É mais uma das opções de formulário. Bem, formulário tem uma série de outros, que é uma palestra básica, mas é importante eu fazer com que todos os elementos sejam acessíveis, né, consigam ser identificados seus nomes, etc. E também toda a parte de feedback, né, de erros, etc. E depois, quem quiser, até recomendo alguns artigos que não estão aqui na apresentação, como o tratamento de erros e formulários mais complexos do que esse exemplo simples que eu dei aqui. Tabelas, aquelas recomendações. Bem, o basicão da tabela é esse, table, fecha table, né, um TR para definir linha e um TD para definir coluna, dado, né? Table row, table data, TD. Mas eu posso melhorar bastante isso usando os atributos, uns atributos e alguns tags interessantes. Primeiro deles é o summary, que é um atributo que é só lido pelo leitor de tela,
onde eu posso descrever qual é o resumo daquela tabela para quem não enxerga. Então imagina que alguém vai cair dentro de uma tabela complexa, sem precisar ter que navegar naquela tabela complexa. Eu poderia muito bem, no summary, entender qual é o formato daquela tabela, quais são os dados que aquela tabela tem, e querer ou não entrar naquela tabela. Para quem enxerga é fácil você bater o olho e ver lá a tabela em 2 dimensões, mas para uma pessoa que não enxerga, tem que navegar célula a célula, o resultado do summary pode fazer uma grande diferença. Outro item importante essa tabela tem um título. Não usar um título separado lá, sim usar um título próprio caption, e eu posso formatar depois como CSS como eu quiser, né, definindo qual é o título dessa tabela também, que já ajuda, se no título já for representativo, o cara entra ou não. Ele vai entrar ou não se quiser naquilo ali. Outro item importante, essa tabela é muito simples aqui, mas muitas vezes eu tenho uma tabela complexa onde o usuário determinado ele pergunta qual é o título dessa coluna, qual é o título dessa linha que eu estou, né? Cruzar aí os eixos Y com X dentro de uma tabela, e o leitor de tela consegue fazer isso com algumas colinhas. Primeiro que as células que são cabeçalhos, que são headers, que em vez de TD, que eles tenham TH, que além de ficar centralizado aqui em negrito, eu posso mudar isso via CSS, existe a semântica que esse janeiro aqui, ele é o título daquela coluna, como eu poderia também ter um título para aquela linha, né? E eu fazendo essa ligação, quando eu tenho uma tabela mais complexa, onde eu tenho o ID, e dentro da determinada célula eu tenho headers com o mesmo valor do valor ID, significa que 10 é filho de janeiro. E eu posso muito bem fazer uma hierarquia com bisavô, avô, pai e filho, né, descendo nessa hierarquia de árvore e fazendo essa ligação de ID e headers. E no headers eu poderia ter bis, espaço, avô, espaço, pai. Então eu entenderia facilmente qual é a hierarquia que ele pegaria pelo título do bisavô, do avô, do pai, até chegar no filho. E assim eu consigo entender, né, qual a informação daquele elemento naquela tabela. Na tabela também existem muitos elementos, muitas características diferenciadas, muito mais complexas do que essa que eu estou listando aqui. Esse seria o básico do básico. E tem muitos artigos também que depois eu posso identificar. Tem outros atributos, como o scope, são atributos mais simples, quando eu digo, o escopo desse título aqui é uma coluna, ou o escopo desse título aqui é uma linha. Então, scope row de coluna, scope row de linha, e assim sucessivamente. Bem, performance é um elemento muito crítico. Como eu já falei, o usuário com leitor de tela ele só começa a acessar a internet quando todos os elementos da página carregaram. Então eu gosto de usar 2 ferramentas. Uma é o websiteoptimization.com, onde ele diz aqui qual o tempo de download da página em diferentes conexões. Então imagina alguém do interior que vai baixar a página se não me engano eu usei aqui qual é esse site? Brasil.gov.br é o site brasileiro de serviços, devia ser um site fácil de ser carregado, porque é para todos os cidadãos brasileiros. Numa conexão de 56K, ele demoraria 385 segundos para o usuário com leitor de tela começar a brincar nessa página. Então aqui eu tenho algumas características. Eu também gosto também do Webmetrics, que usa a ferramenta do Google, o PageSpeed aqui, para dar uma nota de A a F, né, e também usa o YSlow do Yahoo, e aqui embaixo ele diz quais são os elementos que estão, onde você está atendendo ou se não está atendendo. Então é uma boa maneira de aprender a otimizar sites, usando essas ferramentas que dão dicas aí de como melhorar essa performance, que é um elemento muito crítico. Outro exemplo é modal, inacessível, aquelas janelinhas que aparecem do nada, né? Algumas recomendações básicas, tem um link que tem algumas recomendações de usabilidade. Esses modais às vezes geram problema de mudança de foco, enfim. Não só modal, como também algumas mudanças de campos, usando Ajax, etc. Enfim, usuários leitores de tela, você não sabe que mudou o foco, porque esse elemento na modal da Lights Windows, Lightsbox, normalmente ele é carregado no final da página. Então, quando carrega o usuário, você clica lá em cadastre-se, aí o usuário entra lá no link, o usuário com leitor de tela, abre-se uma janelinha para quem enxerga, né, que consegue usar o mouse, vai lá e seleciona. Para quem não enxerga, simplesmente é um elemento que está carregado no final da página, que para ele achar aquele cadastro é quase impossível. Então existem formas de melhorar isso aí, melhorar bastante essa experiência, que cada vez é mais utilizado esse recurso. Então, tem um exemplo aqui do site da Go, que abria diversos modais totalmente inacessíveis, o usuário não conseguia fazer nada.
E tem um exemplo validado, esse exemplo aqui é um exemplo validado com leitores de tela JAWS e NVDA, onde funciona uma janela modal perfeitamente. Então, para quem é desenvolvedor, pode pegar esse cara aqui, ele usa a área, né, para interagir com o leitor de tela e o componente que ele chama de, um componente novo que ele chama de modal, ele fala que é início de modal, final de modal, e nesse exemplo aqui, o usuário está no link, ele entra, abre a janelinha, a janela ganha o foco, ele navega na janela, quando ele fecha a janela, o foco volta para o link onde ele estava. Então, perfeitamente acessível e com uma ótima usabilidade. É um erro cada vez mais. Players de áudio e vídeo, tem um exemplo aqui de algumas recomendações, mas basicamente tem que ser controlável via teclado, os botões tem que ter um título, tem que ter um label que seja acessível, né? E para tornar totalmente acessível vídeos e áudios, etc., o ideal é que eu tenha legendas, audiodescrições, onde sejam necessárias. Então não é uma acessibilidade barata, mas eu tenho como melhorar bastante a acessibilidade usando HTML5, está trazendo ótimas opções. Então, tem aqui umas recomendações de vídeo que também valem para áudio, para como manter acessível. Como é que eu faço para validar a acessibilidade? A gente está chegando ao final aqui da nossa apresentação e ao final da minha bateria também. Uma coisa ou outra vai acabar antes da hora. Eu não consegui carregar a bateria do meu notebook, mas vamos em frente. Como é que eu faço para validar a acessibilidade? Bem, a validação da acessibilidade, a melhor forma é você observar pessoas, né, dentro do seu público-alvo usando.